Sejam bem-vindos de volta. Para quem não me conhece, o meu nome é Lucas e no vídeo de hoje mostro para vocês os meus álbuns de figurinhas do RBD. Antes de começar, quero agradecer a você que voltou mais uma vez para assistir algum vídeo aqui do canal, mas se essa é a primeira vez que você está por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, peço por favor que já curta, comenta ou compartilhe e depois se inscreva e ative o sininho porque isso vai ser muito importante para mim. Durante todos esses anos eu já mostrei para vocês muito da minha coleção do RBD, inclusive tem coisas novas que eu ainda não trouxe aqui pro canal, né? Como por exemplo, eu já comprei a fanbox da Universal, tem uns vinis também que eu não trouxe especificamente todos eles e fiz um review aqui para vocês. Deve ter algum CD perdido por aí que eu ainda não mostrei. Enfim, o fato é que eu já trouxe bastante vídeo mostrando as minhas coleções de CD, de DVD, o que foi importado, mostrei algumas capas de revista que eu tenho, mas uma coisa que eu nunca mostrei, eu acho que nem em outros vídeos passados, nem a capa, foram os 5 álbuns do RBD, os 5 álbuns de figurinha do RBD, que foram lançados em 2006, 2008 e 2014. Então no vídeo de hoje eu vou literalmente folhear o álbum com vocês, vou comentar um pouco das figurinhas, mostrar os estilos de figurinhas que existiam, né? Porque tem algumas prateadas, algumas brilhantes, uns photocards, temos pôsteres dentro dos álbuns, enfim. Eu vou mostrar no vídeo de hoje então a minha coleção de 5 álbuns. Dos 5, apenas um está incompleto. Então vamos começar com o primeiro álbum do RBD, que na verdade foi totalmente focado em Rebelde, que foi lançado em 2006. Basicamente é focado na novela Rebelde, né? Então nós temos as figurinhas dos personagens, a gente tem as páginas focadas em cada um dos personagens, então a gente tem os nomes Mia, Miguel. Pra mim essas figurinhas brilhantes eram o máximo na época, gente, meu Deus do céu. Então a gente continua tendo aqui a Roberta, o Diego e continuamos tendo as figurinhas brilhantes. E aqui depois nós temos uma lista completa de todos os outros personagens, né? O Giovanni e a Lupita ficaram de escanteio, né? Eles não receberam nenhuma página especial como receberam a Mia, a Roberta, o Diego e o Miguel, mas eles estão aqui junto com os demais personagens. Vou chegar mais perto para vocês verem as figurinhas. Eu achava um luxo quando eu recebi essas figurinhas no pacotinho, gente. Não sei vocês, quem aí colecionou, sabe do que eu tô falando. Esse é um dos álbuns mais simples, né? A luz aqui tá refletindo, mas é um dos álbuns mais simples do grupo em relação a diagramação, também as figurinhas. Então a gente tem o photoshoot promocional da novela, não necessariamente são prints. Continuamos tendo aqui personagens, temos aqui cenas da novela, os casais da novela, interações. Então aqui a gente também foca não só no RBD, mas também nos demais personagens. Inclusive tem uns aqui que eu não lembro nem do nome. Enfim, é um álbum bem voltado à própria novela em si. Não existe nada muito específico nem relacionado ao RBD, tanto que a maioria vem aqui com o logo do Rebelde e não do RBD. O álbum já está até gasto aqui, de tanto que eu já folhei. São basicamente cenas da novela, com os personagens da novela, sem dar muita ênfase à carreira musical proposta pelo grupo. Aqui tem um photoshoot dos clipes, né? Então aqui a gente tem um respiro musical, quando a gente tem photoshoots do clipe de Solo Queda Tem Silêncio e Rebelde. Aqui também um pouco de Rebelde, um pouco das aberturas da novela, mais dos photoshoots dos clipes. E aqui também nós temos Alma Rei. Enfim, é um álbum super simples esse aqui, né? Que a gente tinha várias figurinhas para montar. Daí nós temos esses problemas de impressão, né? Que aqui nós temos mais escuro, depois ele fica menos saturado. Enfim, esse é um dos álbuns da RBD que eu tenho completo. Novamente aqui os personagens homens e as personagens mulheres. Mas, enfim, é muito mais do mesmo esse álbum, né? E também tínhamos o pôster que tinham as figurinhas dos personagens. Bom, esse é um dos álbuns que eu menos gosto, né? Ele é um dos mais simples, apesar dos mais nostálgicos, mas ele não tem tanta... parece que não tem tanto projeto gráfico, é uma coisa super tradicional.
Já o segundo álbum do RBD, também lançado em 2006, esse já tem uma capa lindíssima, né? Já tá na horizontal, né? Uma coisa um pouco mais diferente do que a gente costuma ter o álbum em pé, enfim. E vou folhear com vocês e a gente vai comentando ao longo da folheada. Bom, já começo com o pôster, né, que ele ficou aqui. As figurinhas, elas são do tamanho de fotos, que inclusive estão faltando aqui e aqui. Mas elas têm o tamanho de foto, dessas fotos normais que a gente imprimia antigamente, hoje também voltando, né? De 10 por 15, e eles não eram autocolantes, né? A gente tinha que colar literalmente com uma cola. Mas assim, eu sou 100% apaixonado, que a gente tem os chutes do Canadá, também de clipes como Salva-me, esse photoshoot aqui que é qualquer coisa ali perto do clipe de Auna e Algo, o clipe de México também lembra um pouco esse photoshoot, mas enfim, nós temos também, novamente, personagens, né? A gente não cita o nome dos atores e atrizes, e sim, vem umas frases super aleatórias, eu não entendi muito o conceito que esse pessoal decidia para escrever nos álbuns, né? Então nós temos o Canadá, nós temos mais um pouco do Poncho ou do Miguel. Fotos, né? Eles não tem nada, é quase literalmente um álbum de fotos mesmo do grupo. Coisas assim, ó, do clipe de Auna e Algo aqui, o clipe de Salva-me, mais frase, mais um álbum rasgado no meio. Enfim, não tem nada de muito diferente, né? Aqui as figurinhas, elas são bem tradicionais, porque aqui não tem figurinha brilhante, não tem, sei lá, aquelas montagens, né? Figurinhas repartidas no meio. Eles são apenas um monte de fotos do grupo, um de cada um, trazendo ainda o nome dos personagens novamente. Tivemos aqui as páginas individuais de cada um, e aqui começam as fotos em grupo. Continuamos com os clipes, Auna e Algo, Salva-me, um pouco de show aqui do lado, mais photoshoot de clipe. É um álbum super simples, não é um dos meus favoritos, mas eu acho a capa dele muito, muito icônica. O terceiro álbum do grupo, esse é o único que eu ainda não completei. Eu digo ainda porque eu tenho a esperança de daqui 300 anos eu entrar em algum lugar e estarem vendendo todas as figurinhas repetidas que alguém guardou. E esse é legal porque ele traz, os outros deles focaram em Rebelde. Aqui nós temos, né, um pouco da novela, mas nós temos a capa alternativa que tem mais figurinhas atrás, agora focada apenas no RBD. Mas vamos folhear com calma. Mas começando pela parte da novela, esse é o único álbum que eu não tenho completo, como eu já falei. Aqui, como o primeiro álbum, né, voltamos a ter figurinhas menores e autoadesivas, diferente do segundo, que eram fotos que nós precisávamos passar cola. Voltamos a ter as figurinhas brilhantes e prints, né? Prints de cenas de novela, contando um pouco da história da primeira temporada. Aqui eu tenho faltando algumas figurinhas, mas voltamos a ter as figurinhas brilhantes como a gente tinha no primeiro álbum. Então esse daqui a gente vai ter algumas lacunas, inclusive se alguém tiver essas figurinhas, quem sabe, né? Vamos conversar aí, vamos tentar dar um jeito de completar esse álbum. Mas no geral são prints. Então a gente tem, por exemplo, coisas da seita, a Mia que meio loucona, a Roberta com o pai dela, a mãe do Diego, enfim, a gente tem prints da primeira temporada. A gente tem momentos da primeira temporada que foram marcantes, até o casamento do Franco com a esquisitona aqui, com a Valéria. Aí a gente tem o aniversário da Mia e da Roberta, que é um momento super icônico na novela. Temos cenas do RBD no aniversário, né, fazendo performances e tudo mais. E aqui ainda faltando uma figurinha. Os beijos da primeira temporada, essa figurinha super bonita. Ficamos sem um beijo da Mia e do Diego. Aqui não tem dizendo quem que seria. E aqui tá faltando também, não vou saber quem é. Mais beijos e mais figurinhas faltando. Aqui tem todos os tipos, né? Voltamos a ter os personagens. Então tem Pilar, tem Alma, tem o professor Madariaga e a professora Renata. Enfim, a gente voltou a ter os personagens todos da novela, diferente do álbum anterior. Um pouco da segunda temporada também. Mais figurinhas que se completam, figurinhas brilhantes. Um pouco mais de como os personagens estavam na segunda temporada, né? Então a gente tem mais
descrições de cada um deles, assim como no primeiro álbum. Mais figurinhas faltam. Ai, linda essa figurinha, né? Enfim, aqui a gente volta. Aqui, diferente da primeira parte do álbum, que ele contou um pouco da história da primeira temporada, é que ele só tá mostrando mais os personagens e não está se retendo muito na história, em geral. Então, coitada da Celina. Gente, todas as 3 fotos da Celina, ela tá emburrada. O povo foi sacanagem com ela também, né? Odiava mais. Nossa, essa página aqui, Deus me livre. Ai, o Roku maravilhoso, tinha uma rixazinha com ela. E na terceira temporada, basicamente, é só essa página que eles têm com o casamento, né, do Franco e da Alma. E aqui fiquei sem a Roberta. E se você vira o álbum de cabeça para baixo, você começa a ter conteúdos do RBD, também tem figurinhas faltando, mas assim, no geral são prints dos DVDs ou foto. Aqui o brilho é diferente, né? O cromatizado não é com o brilhozinho, ele é só prateado assim. Então nós temos prints dos DVDs, mas também temos fotos promocionais que estão trabalhadas. Tipo, aqui é print, isso aqui é print, isso aqui é print, é print, é print, é print, é print, é print. Talvez essa não seja print, essa não é, então tá trabalhadinha aqui com o cromado. Também não é, mas isso aqui já é print, isso aqui é print. Enfim, essa parte é basicamente quase compostas totalmente por prints dos DVDs do RBD, mas algumas fotos promocionais, algumas fotos oficiais saíram também como figurinhas. Oh, meu Deus! Bem básico, ele não tem nenhum escrito, nenhuma informação, não traz nada de diferente, apenas os prints dos DVDs Live em Hollywood, do Tour Generación, que eram os 2 que tinham saído até o lançamento desse álbum, que também foi em 2006, e algumas imagens do que é detrás, né, do documentário. Mas aqui a gente está preso nessa primeira fase do grupo. Linda essa roupa da Maite. Um pouco também dos videoclipes. Ó, isso aqui é print do que é detrás, isso aqui é uma foto promocional. Enfim, essa parte do álbum, ela é bem básica. É bem uma coleção de fotos mesmo, sem necessariamente trazer nada muito diferente, né? Até as fotos que não são prints, nem é lá tudo aquilo também, no meu ponto de vista, né? Esse aqui é um print trabalhado, né? Que ele faz parte lá da performance de Rebelde no que é detrás. Mais algumas figurinhas e aqui então o álbum ficou dividido no meio, né? Uma forma de fazer o álbum em homenagem ao Rebelde e também ao RBD. Como já disse, todos esses álbuns anteriores foram lançados em 2006 e esse de agora foi lançado em 2008 e é um dos meus álbuns preferidos. Eu acho que aqui a gente já tem... Aqui, lógico, né? 2008 a gente já tem basicamente a carreira toda do grupo. Então a gente tem fotos mais recentes e atualizadas. Ali a gente focou muito em Rebelde, na Tour Generación, então a gente não tem muito mais do que isso. Mas aqui a gente já tem Empezar desde Cero, aqui a gente já tem La Família, Turnê Celestial, enfim, a gente tem mais fotos e mais figurinhas. Vamos folhear com calma. Aqui a gente tem as gravações do álbum Celestial, uma foto de cada uma, que a gente volta a ter as páginas individuais, mas agora nós temos os nomes dos atores, né? Então a gente tem a Anaí, não mais Mia Colucci. A gente tem fotos da infância, tem fotos aqui ó, da gravação de Inalcançable, da gravação de Celestial, essa foto maravilhosa da Anaí. Agora Dulce, não Roberta, também foto de criança. Essa foto do Los Cinco Magníficos, que ela tava lindíssima nesse dia. A gente volta a ter as figurinhas cromadas, olha. Mas não é a brilhante, né? Ela é a cromada. A gravação de Celestial. Aqui a gente tem uma letra no fundo e eu acho... Gente, não sei. É Quero Poder. Tá escrito Quero Poder aqui atrás. Qual que tem dano aí, hein? Deve ser Salve-me, no mínimo. É, Salve-me, óbvio. Passando aqui depois da Dulce. Vamos pra Maite, fotinha criança. Nossa, essa foto eu acho tudo. Aqui, ó, a gente já tem um pouco também dos trabalhos meio paralelos, né? Porque a Maite fez a propaganda para essa marca, mas a Maite fez, não o RBD. Então a gente também tem um pouquinho de trabalho paralelo. Maite no Live in Rio. A letra de Empezar desde Cero ao fundo.
Aí começamos com os meninos, poncho, com letra de Se Não Estás Aqui, foto criança, fotos cromadas. Essa foto, eu não sei nem de onde que é, mas eu acho super legal essa foto do poncho. O Christian, com uma foto criança. Tu Amor, escrito ao fundo. Essa foto que eu acho lindíssima, ele tá muito sensual aqui nessa foto. Qual que é o card cromado aqui? Ah, é esse mesmo, louco. As gravações do clipe. O Christopher, com Sueles Volver ao fundo. E fotos também cromadas, fotos de criança, enfim. Essa aqui a gente já tem um pouco mais de... Eu já acho o álbum mais bonito do que os anteriores. Aí a gente já começa a ter as premiações do RBD, as participações em shows que não são apenas deles, né? Que é o Chute de Empezar desde Cero. Esse aqui da gravação de Bésame Sin Miedo, enfim. Essas fotos mais descoladas do RBD. Falando descolada, meu álbum tá todo colado, né? Porque, pra variar, eu rasguei tudo. A gente tem um pouco aqui do RBD La Família, da premiere de lançamento. E depois um resumo de cada um dos episódios com figurinhas, alguns balõezinhos assim para encenar o momento, mas aí eles vão trabalhando aqui com os prints dos episódios, cada um deles, acho que são aqui os 9 episódios, 8, 9 episódios, pelo menos 5, 6 figurinhas em cada um para contar a história do episódio. Um pouco da história do RBD aqui no Brasil, né? A primeira vez que eles vieram, a passagem pela turnê Generación, um pouco do Live in Rio e também da turnê Celestial, que aconteceu em abril de 2007. Aqui um pouco dos bastidores dos videoclipes de Celestial, Bésame Sin Miedo, Inalcançable, Ser ou Parecer, lindíssimos aqui no chute do Inalcançable. Aqui a gente tem um pouco mais da carreira, óbvio, né? Ali a gente estava focado muito na novela, os 3 álbuns saíram em 2006. Aqui a gente já tinha muito mais conteúdo com o que trabalhar. Aí eles voltam, né, a falar da novela, então tem um pouco da primeira fase com a primeira revista. Aqui a gente tem uma foto perdida da Pilar e do Santos. Um pouco da terceira temporada, também cromada aqui a logo do grupo. E algumas fotinhas aleatórias no final, para encerrar este 4º álbum de figurinhas do grupo. E o último álbum de figurinhas do RBD foi lançado em 2014, quando do relançamento de Rebelde no SBT. Quem viveu sabe a febre que foi a primeira vez que Rebelde seria reprisada depois da exibição original em 2005, 2006. Tornou a ser um breve fenômeno, então a gente tinha muita chamada, muita propaganda, voltaram a ter revistas, e uma coisa que voltou a ter foi um álbum de figurinha novamente. Estava conversando com um amigo, Fabian, esses tempos, falando de coleção, não lembro nem como que a gente entrou no assunto, mas falando de coleção, falando das revistas oficiais e tal, e ele não sabia nem a existência desse álbum, porque, né, saiu totalmente fora do timing do RBD, não sei até que ponto esse álbum foi divulgado e tudo mais, mas eu, como sou maluca, lógico que eu tive e comprei esse álbum, e foi justamente por isso que eu trouxe todo esse vídeo, né? Porque às vezes eu esqueço que tem coisa que, sei lá, dá pra falar e não é de senso comum, como eu acho que é. Mas vamos folhear esse álbum com calma, pra vocês conhecerem, talvez se não conheçam. E aí eu volto no final para dar um tchauzinho. Esse álbum aqui ele já é mais interativo, né? A gente tem figurinhas que fogem do tradicional retângulo, quando eles colocam, por exemplo, isso aqui é uma figurinha, né? Figurinha número 2, que é de plástico, né? Então ela cola aqui em cima de um formato especial, ele já é muito mais trabalhado, mas ele é meio breguinha, por quê? Por exemplo, ele tem umas figurinhas de frases dos personagens e assim, né? Mas voltamos ao nome dos personagens, né? Vamos falar aqui dos personagens da novela, mas assim, fotos que já não fazem parte do enredo, né? Aqui, a gente ainda tá com Roberta, mas aqui a gente já tem Dulce, né? Então esse álbum, ele tem esses errinhos, vamos dizer assim, de coerência. Mesma coisa aqui com o Diego, né? A gente já tem fotos do Christopher. Não, aqui nós temos fotos do Christopher. A maioria são fotos realmente dele no personagem. Novamente, figurinhas aqui mais interativas. Figurinhas também brilhantes, né? Aqui nós temos as figurinhas cromadas, como nos outros álbuns. Isso continua parecido.
Mesma coisa com a Anaí, que no caso aqui nós temos a Mia, mas também temos fotos como a Anaí, né? Então eles misturam esses dois momentos da carreira, que eu achei meio chatinho, mas enfim. Continuamos com o Miguel, com as figurinhas cromadas, as figurinhas interativas. A página da Lupita. Um amor é meu... Essa aqui é o que mais me pega. Mas enfim. Por terminar, o Giovanni. Umas coisas assim super... Eu acho super aleatórias, né? Aí depois a gente começa com algumas figurinhas mais aleatórias. Novamente, nessa aqui a gente já tinha visto no outro álbum. E aí a gente... continuamos aqui com figurinhas da novela. Aqui nós temos um pôster com prints do Live in Rio. São prints, são figurinhas duplas, mas são prints do Live in Rio. Um pouco mais de novela. Aqui a gente já entra um pouco nos nomes reais, né? Então a gente tem já o nome delas, um pouco dos dados pessoais delas e fotinhas. A Marta ainda tá aqui de Lupita, né? Temos os personagens aqui, mas já temos outras fotos que fogem do Rebelde. Mesma coisa aqui com os meninos, também ainda temos fotos deles como Poncho, como Miguel, Diego, mas também temos fotos mais recentes para a época que traduzissem os atores e não os personagens. Então um pouco desse photoshoot belíssimo aqui da época da novela, mas eu acho ele lindíssimo, né? Continuamos tendo as figurinhas interativas. E aqui um pouco do DVD da Tour Generación, printzão mesmo de todos as cenas. Aqui um pouco dos álbuns do grupo, né? O Aqui Peca, que coloca para Olvidar-te de mim e é o CD do Rebelde Brasil. Mas aí nós temos a capa da Turnê do Adeus, do Celestial Brasil, do Live in Rio, do La Família, enfim. Aqui a gente tem uma coisa muito mais moderna e atualizada, né? Pega até o Turnê do Adeus, que foi em 2009, um álbum de 2014, né? Faz todo sentido. Um pouco do clipe do chute de Auna e Algo. Agora, prints do Live in Rio. Não sei se são os melhores prints do Live in Rio, não, mas enfim. E para encerrar, essa foto belíssima com um cardzinho cromado. Gente, eu lembro da loucura que era pra comprar essas figurinhas, de colecionar, de abrir os pacotinhos. Até hoje eu gosto muito dessa experiência. Obviamente faz muito tempo que eu não tenho um álbum de figurinha. Na verdade, acho que faz menos tempo do que eu gostaria de admitir. Tive uns do Harry Potter anos passados. Inclusive tem um ainda que eu nunca terminei. Não sei onde é que tá, tem que procurar. O fato é que eu adoro colecionar figurinhas. Toda oportunidade que eu tenho pra comprar um álbum de figurinhas, eu acho que eu não vou deixar de agarrar. E esses álbuns do RBD são os meus xodós. Infelizmente não tenho todos completos, mas gostaria muito de poder completá-los algum dia. Quem sabe? Enfim, vocês têm os álbuns, tiveram os álbuns, completaram os álbuns? Se sim, me conte aqui nos comentários ou me mande um direct lá no Instagram. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui e fiquem por aí para mais conteúdos do RBD. Tchau!